Seguindo os nossos vídeos, vamos ver as citações conforme as normas da BNT. A primeira delas é uma citação direta curta ou uma citação breve. As características dela são que ela possui até 3 linhas, ela fica entre aspas dentro do texto e deve ser nomeada com autor, ano e número da página de onde retiramos o texto. Lembrando que a citação direta curta, ela é exatamente com as palavras que o autor escreveu, ou seja, literalmente como o autor escreveu. Essa parte que está em preto, fui eu quem escrevi. E essa parte que está em vermelho, entre aspas, é exatamente as palavras do autor sem nenhuma modificação. É claro que nós não podemos simplesmente colocar as citações diretas, a gente precisa ter um início, que chamamos de chamada de citação, e já vimos isso no outro vídeo, e um final, né, interpretando o que foi dito. Então, esse final também é uma interpretação minha sobre o que o autor disse. Agora, as características da citação direta longa. Ela possui mais de 3 linhas, ela vai ser escrito em fonte tamanho 10, mas preferencialmente em 11, que é um tamanho menor do que o texto. Ela possui um recuo de parágrafo esquerdo de 4 centímetros. Vamos colocar o autor, o ano e a página de onde foi retirado. Não devem ter aspas. O espaço tem que ser simples entre as linhas. Deixar uma linha em branco antes e outra depois da citação. Aqui temos um exemplo. Furasté, 2016, descreve tese como um documento. Então, essa parte em vermelho é exatamente igual as palavras do autor. Tem um recuo de 4 centímetros no texto. E ao final eu coloquei uma interpretação minha, porque eu não posso deixar apenas as palavras do autor. Eu preciso fazer um início e um fim para este parágrafo. As características da citação indireta. Ela vem normal dentro do texto, com as ideias do autor sintetizadas ou interpretadas pela pessoa que está escrevendo. Eu devo colocar o nome do autor, o ano e a página, e não devem ter aspas. No exemplo, vejam, eu utilizei a ideia do autor, mas eu reduzi, reescrevi a partir do meu entendimento sobre o que o autor disse. Algumas vezes vocês vão me ouvir dizendo, cuidem a chamada de citação, elaborem a chamada de citação. O que é a chamada de citação? É aquele início, né? Que diz que o autor e ano tal expõe, o fulano destaca, descreve, ressalta, afirma. Utilizem uma infinidade de verbos. Cuidem que quando for mais de um autor, fulano e beltrano, eu vou usar o plural, destacam, descrevem. Uma outra forma de chamar a citação, para fulano e cicrano, de acordo com beltrano, segundo fulano, e por aí vai. Tem que usar a criatividade e os sinônimos. Quando a gente não faz a chamada de citação no início do parágrafo, a gente deve fazer no fim da frase ou no fim do parágrafo. Nesse caso, vai entre parênteses, separado por pontos, e aí os nomes vão separados por ponto e vírgula. Fulano, ponto e vírgula, beltrano, vírgula, ano e página. Reforçando, como citar no texto quando é início de frase, quando for um autor, para fulano, ano tal, tá. 2 autores, segundo fulano e beltrano, ano tal, pararararará. 3 autores, de acordo com fulano, cicrano e beltrano, ano tal, lá.
4 ou mais autores, conforme fulano, et al, e ano, e parararará. O que significa o et al? Significa fulano e outros, quando mais de 3 autores. Observar os verbos no singular e plural, e não se separa com vírgulas o sujeito do predicado. Reforço. Como citar no texto, em fim de frase, o nome do autor em maiúsculo e o ano e página, quando for o caso. O nome dos autores separados por ponto e vírgula em maiúsculo. Quando for até 3 autores, o nome de todos. Quando for mais de 3 autores, fulano et al. E o et al em minúsculo, enquanto o nome dos autores, que é o último sobrenome, vai em fonte maiúscula. Continuem comigo nos próximos vídeos.